Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje eu estou com um convidado que foi criado por Deus. Direto do Solamento Podcast, Christian Daimoli. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha ali, então, hoje, como o Christian comentou, né? Hoje nós vamos conversar sobre a criação de Deus. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Christian, como comentado, hoje a pauta, né? Hoje o tema do nosso papo é a criação de Deus. E aí eu já te pergunto, né? Quando a gente fala a criação de Deus, o que é a criação de Deus? Qual é a criação de Deus? Sobre o que nós vamos falar hoje? Ed, eu acho legal, né? A nossa pauta hoje ela vai estar bem em cima do livro de Gênesis, né? E o início de todas as coisas, Gênesis 1 até o Gênesis 1 e 2, né? Ele tem dois breves relatos da criação. E acho que vale muito a pena a gente conversar um pouco com isso, entender um pouco o que é tudo isso que Deus cria. A gente tem discussões teológicas bem aprofundadas sobre isso. Obviamente a gente não vai entrar em todas elas e até acho que nem é um grande objetivo entrar em todas as polêmicas que isso pode gerar, mas é muito importante como cristãos a gente tentar separar algumas coisas do que o que Gênesis fala, o que Gênesis não fala, o que dá para espremer desse texto, o que não dá, porque eu acredito que às vezes a gente acaba caindo no erro de... Como vivemos hoje num mundo que busca justificativas para tudo, e ciência, isso, aquilo, a gente tenta espremer um pouco o livro de Gênesis para isso, mas eu acho que não é isso que o texto se dedica a fazer. Então acho que a gente vai ver um pouco da criação do mundo, essas árvores maravilhosas, as praias, rios, mares e tudo isso, e como isso tudo foi formado por Deus. Sim, e aí quando a gente olha, que nem tu citou algumas questões, né? Tu falou árvores, praias, são, digamos assim, a gente tá falando de seres vivos, a gente tá falando de plantas, a gente tá falando de terra. Como assim? São coisas totalmente diferentes, né? Quer dizer que, então, tudo isso, quando a gente olha ali, tu falou Gênesis 1 e 2, tudo isso foi Deus que criou? Não teve algo, vamos dizer assim... Claro, que a gente falou, tem essas polêmicas, né? Sempre tem. Aqui nós vamos falar de um Deus criador, né? E conforme Gênesis 1 e 2. Então, nós vamos seguir por essa linha. Então, quer dizer que essas coisas, tudo que nós vemos hoje, foram criadas por Deus, não tem nada que foi, vamos dizer assim, daqui a pouco não pertença a Deus, não é criação de Deus. Então o que a gente olha foi, de uma certa forma, inicialmente criado por Deus. Quando a gente fala, sei lá, tu falou planta, a praia, rocha, montanha. Eu acho que parte do princípio da gente tentar entender o contexto em que Gênesis é escrito, né? O livro de Gênesis ele é escrito por Moisés, de um povo que está saindo de um cativeiro egípcio, né? E de um povo que passou gerações e gerações entendendo o mundo de uma outra ótica, de uma outra perspectiva. A gente não tem como se aprofundar muito na cabeça do hebreu ali que sai do Egito para entender o quanto de Abraão, Isaac e Jacó foi passado nesses anos de cativeiro ali, nesses anos que eles foram escravos no Egito. Mas a verdade é que
Gênesis tem um objetivo, além de buscar a origem do povo do Senhor, do povo de Deus, do povo de Yahvé, ele tem esse objetivo apologético de mostrar quem que é o verdadeiro Deus. Então a gente chega num início do livro em que ele quer mostrar, gente, tudo isso que vocês viveram no Egito, tudo isso que vocês passaram no Egito, todos os deuses que o Egito cultuava, Deus Sol, é Deus Água, é Deus Nilo, é Deus... Gente, tudo isso está abaixo do Deus de Israel, que é o Deus criador de todas as coisas. Esse é um dos grandes objetivos apologéticos desse capítulo 1 e capítulo 2, mas, veja bem, não quer dizer que ele, só porque ele tem um objetivo apologético, que tudo que está escrito aqui não é literal, tá? A gente... Isso são coisas diferentes. Eu acho que na história recente da igreja a gente tenta encaixar algumas coisas do tipo, não é literal. Hoje, não sei se por bem ou por mal, mas eu como convidado, eu acredito na literalidade desses dias, na literalidade de Gênesis 1 e 2, na literalidade da existência de Adão e Eva. Eu acredito que se a gente não acredita que isso é literal, a gente acaba armando algumas emboscadas que a gente pode cair em alguns conceitos bíblicos no decorrer de toda a Bíblia. Eu acho que a literalidade de Gênesis 1 a 11, na verdade, né, de 1, 2 a 11 ali, ele tem que ser verdade por todos os detalhes que Deus coloca, e também temos um Deus que é sobrenatural, que age no sobrenatural durante toda a Bíblia. E se isso impede a gente de crer que realmente foram 6 dias de criação, eu acho que a gente vai duvidar de várias outras coisas da Bíblia, né? Então, querendo ou não, a gente é o povo da fé. A gente é o povo que vive pela fé, e a fé nesses capítulos iniciais também faz parte disso. Claro, claro. Até porque, né, digamos assim, tem coisas ali que, mesmo sendo literais, não, vamos dizer assim, talvez não tem toda a revelação ali 100%, porque como tu falou, tem um contexto, né? Tem um objetivo do que tá escrito ali. Então, vamos dizer assim, vamos falar sobre a criação dos 6 dias, né? E o 7º dia Deus descansou, né? Então, nós temos ali, vamos pensar que... Vamos considerar aqui, né, na nossa conversa toda, nesse podcast, em Gênesis literal. Mesmo sendo literal, a gente tem lá, no primeiro dia, Deus criou os céus e a terra. Tipo, não tem explicado ali mais que isso, né? Tem só, ele criou. Agora, como que ele criou? Se Deus, ele, digamos assim, estalou o dedo e a coisa apareceu. Se Deus, ele foi lá, sei lá, montando a terra. Se ele foi moldando, isso não importa, né? Isso aí. Não importa. Não importa pra nós. Tipo assim, acho que nem é isso que Gênesis se propõe a debater, né? não é a proposta, né? Eu acho que é um debate dos nossos dias, isso, né? Sim. Isso é um debate dos nossos dias, de tentar Exato. esmiuçar tudo cientificamente. Mas Gênesis não tá aí pra isso, né? Ele tá pra declarar uma verdade. O Senhor Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Essa é a verdade que Gênesis 1 e 2 declara, né? Tipo, se tu vai pensar, quando, por exemplo, o que ele faz mais... tem um pouquinho mais de explicação é na criação do homem. Mas na criação, todos os outros dias, né, até o 5º dia, não tem explicação. Deus foi lá e criou as plantas. Tá, como é que ele criou as plantas? Tipo, sei lá, ele deixou assim a mão estendida e foi levantando assim as plantas, ou simplesmente as plantas apareceram, ou ele foi, por exemplo, assim... em apenas um dia, e ele também poderia fazer isso, porque o Papai Noel entrega presentes numa noite só, né? Então Deus poderia fazer também. Tô brincando. Mas ele foi lá, sei lá, plantou cada uma das sementes e depois acelerou o processo do crescimento e elas cresceram. Tipo, indiferente, né? Na criação das estrelas e tudo mais, os corpos celestes, os luminares... ele foi lá e moldou... Não importa. A questão é que Deus criou, né? A gente vê ali... em Gênesis 1, que Deus é o Criador. E a criação de Deus é tudo que nós vemos nesses 6 dias, porque no 7º Deus descansou, então ele não criou nada, né? Mas nós vemos ali o que nós temos hoje. Mas vamos dizer assim, será que quando Deus criou tudo, existia, sei lá, o cachorro Shih Tzu? Será que ele criou todas as raças de cachorro? Por exemplo, o Pitbull, será que existia? Pitbull não foi... Também isso não vem ao caso, mas a questão é que, pra existir, sei lá, o Pitbull hoje,
foi necessário existir um cachorro, né? Que daí depois o homem foi lá e fez as questões genéticas ali, né? Pra criar uma nova raça de cachorro. Mas o homem não criou do nada, ali que tá a palavra. O homem não criou, ele transformou. Ou seja, a partir da criação de Deus, que nós temos tudo hoje, o que foi que aconteceu durante todo o tempo foi uma transformação. Por exemplo, Deus criou uma montanha lá de um jeito. Mas nós conhecemos, estudamos na escola, o processo de erosão, né? Então, o processo de erosão, com o vento, com a chuva, com a água e assim vai, foi transformando aquela montanha. Mas aquela montanha não foi criada uma nova montanha, né? Um vulcão que existe lá e entrou em erupção e então criou novas praias e assim vai. Ele não criou, na verdade. Ele só transformou o ambiente onde estava. Mas foi Deus quem criou aquilo inicialmente. Acho que isso que é importante a gente entender, né? Que o que a gente vê hoje, por mais que não seja exatamente igual lá quando Deus criou, né, nos 6 dias, né? Não seja exatamente igual, mas continua sendo Deus que criou, né? A criação de Deus, né? Sim, sim. E até é um assunto muito legal, Ed, porque na verdade a gente tem nesse relato Deus ao fim de tudo, relatando que tudo era bom, que tudo era muito bom. E ao mesmo tempo, depois no capítulo 3 a gente tem a queda, né? A gente tem a queda, a entrada do pecado no mundo. E depois no capítulo 6 a gente tem o dilúvio, né? 6 e 7 ali, né? Então, o que eu coloco uma pimentinha no nosso assunto e até na percepção de tudo isso, é que a gente não tem como dimensionar o real impacto que a entrada do pecado no mundo e uma catástrofe global ou local com... Que essa é outra polêmica, né? É, isso. Mas mesmo que seja local, ela tem uma dimensão global, porque estava todo mundo ali, de uma forma ou de outra, mas a gente não tem como mensurar o que o pecado fez na humanidade, o que fez no mundo, o que fez na natureza, o que fez no sistema criado por Deus como um todo, né? A gente sabe de prático é que quando Deus cria o homem e os animais, ele dá as plantas, verduras, legumes e frutos para alimentação. E que a partir do capítulo 6, aí sim há um processo talvez de o homem virar carnívoro, né? E os animais também, talvez a cadeia alimentar surge a partir daí, porque muito provavelmente não existe, como antes do pecado não há morte, não há cadeia alimentar antes do pecado também, muito provavelmente, né? Então, a gente está lendo em Gênesis 1 uma natureza e uma criação provavelmente completamente diferente daquela que a gente tem hoje, com muita transformação negativa por causa do pecado, mas muito desenvolvimento de algumas outras coisas que nem tu falou que são naturais ou até com um dedinho do homem aí para criar uma raça nova de cachorro, sabe? Mas ao mesmo tempo tem muita mudança desse capítulo 1 e capítulo 2 para o que a gente vive hoje, né? A gente pode tentar jogar várias coisas, eu acho que não edifica esses papos, apesar da curiosidade girar as nossas mentes, do tipo, Adão... É até uma coisa que a gente tava conversando ontem sobre esse assunto, é tipo, Adão, ele nadava nos mares e rios e ele não podia morrer afogado. E aí, como é que faz? Ele respirava embaixo d'água? A verdade é que a Bíblia traz que a natureza geme esperando o dia da restauração. Assim como nós, seres humanos, ansiamos e desejamos a eternidade, como Eclesiastes fala. Então, há um sistema todo que foi quebrado por causa do pecado e que anseia ardentemente pelo dia em que tudo será restaurado e novos céus e nova terra existirão. Então, não tem como a gente mensurar o que tudo disso foi transformado e mudado depois do capítulo 3 de Gênesis ou depois do capítulo 6. Se as montanhas eram assim ou se por causa de uma enorme catástrofe, inundação global e mundial, as montanhas se fizeram posteriormente. A gente não sabe como era antes, né? A gente pode divagar sobre isso, acho que nem é o objetivo da gente hoje. Mas a verdade é que há muita dúvida sobre isso.
o que a gente tem de palpável é que Deus é criador e que nos 6 dias de criação ativa de Deus, ele tem um joguinho ali de processo criativo que nos ajuda até a decorar isso e provavelmente ajudava o povo de Israel a decorar como tinha sido o processo criativo. O primeiro dia e o quarto tem uma ligação, o segundo dia e o quinto, o terceiro dia e o sexto, como a gente pode ver. Vamos tentar ler aqui para entender. Uhum. Então, o primeiro dia Deus disse, haja luz, houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou, a luz chamou de dia, as trevas de noite. No quarto dia, então Deus cria os luminares. Então cria o sol e a lua, chama um para governar o dia, um para governar a noite. Um link entre esse primeiro dia e o quarto dia, tá? No segundo dia, haja um firmamento, né? Deus cria, então separa as águas de cima das águas de baixo, Deus separa aquilo que é neblina, vapor e céu, né? A criação do céu também, e das águas que depois, posteriormente, seriam rios e mares e tudo mais, seria organizado. E depois, no quinto dia, a gente tem, então, a criação dos animais que estão ali. Aves e peixes, e os maiores até os menores. No terceiro dia, então, Deus cria a parte seca, a terra, junto com sementes, frutos, faz brotar vegetação. E no sexto dia, Deus cria, então, os animais domésticos e o homem. Então a gente tem uma conexão desses dias, talvez por uma facilidade de decorar, mas Deus soberanamente fez dessa forma. Deus fez dessa forma. Se fica um pouquinho mais fácil da gente entender e decorar, glórias a Deus por isso. Isso não quer dizer que tenha sido mudado só para decorar. Não, esse foi o processo. E Deus, soberanamente, sabendo como somos limitados, fez tudo de uma maneira maravilhosa e perfeitamente decorável para nós, né? Uhum. Então, e didática para nós, né? No fim das contas, Deus é maravilhoso. E tu sabe que, assim, agora olhando, né, com uma mente humana, parece até que tem uma lógica na forma como Deus criou, porque a gente poderia pensar, tá, mas por que Deus já não criou no primeiro dia, né, as estrelas, o sol, a lua e tal, né? Mas parece que ele vai, que nem tu falou, tem essa montagem na forma ali, né, como está, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que também tem, por exemplo, assim, vai criar as plantas sem ter sol, né, sem ter sol, tipo, pra alimentar as plantas, sem ter água, né? Só tem assim, essa separação de águas, por exemplo, né? Aí vai colocar os animais aquáticos se não tem os rios ainda? Não faz sentido, Sim. né? E aí, por exemplo, assim, vamos criar os animais, tipo, no sexto dia, vamos criar depois que a gente já criou as plantas, né? Porque daí as plantas vão servir de alimento pros animais. Então, tipo, meio que tem uma lógica, assim, né? Parece, né? Isso eu acho legal também. Mas tu falou, assim, que Deus é criador, né? Porque foi ele que criou as coisas. Mas o que significa Deus ser criador, além do fato de que foi ele que criou? Tipo, quer dizer que as coisas também são dele, pelo fato de ele ter criado, então ele é o dono da bola? Isso me parece meio óbvio, né, no decorrer da narrativa bíblica, o criador, ele também é o detentor de nos explicar a lógica e o objetivo de todas as coisas, né? Então, Deus sendo criador, ele aponta através da sua palavra que a natureza como um todo, o ser humano como um todo, tem um objetivo particular, que é glorificar esse Deus, que é demonstrar a glória desse Deus, né? Que é, a Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, né? E o objetivo final do ser humano, a coroa de toda a criação, que seria depois também a forma pelo qual Deus iria adentrar no mundo pela forma humana através de Jesus Cristo. Então, é claro que a gente tem que tentar enxergar o mundo da ótica de quem o criou e não da criatura, né? A gente, por vezes, tenta achar que nós somos mais sábios que o grande criador do universo. E isso é um erro tremendo da humanidade como um todo, de não ter essa humildade de entender que tem alguém muito maior que a gente, que não cabe na nossa mente toda a estrutura, tudo que foi criado, tudo que foi feito, a complexidade de toda a criação, sabe? Porque Deus podia ter criado
seres bidimensionais que tem um processo muito mais simples do que o mundo que a gente tem hoje. A gente tem uma complexidade. Cara, olhar o corpo humano, sabe? O corpo humano, para quem já passou pela aula de ciências na escola, vai saber toda a complexidade que há, quanto um órgão depende do outro, quanto a alimentação influencia. Isso está muito na moda hoje, em voga, né? A alimentação, processo de saudabilidade, tudo mais. Mas como é complexo o corpo humano, a sua funcionalidade, como é complexa a funcionalidade da natureza como um todo, como em plantas, árvores, na natureza, a gente acha, hoje que está na moda os remédios e as farmácias, como Deus também colocou coisas nos frutos, nas plantas, de uma forma que a gente pudesse usufruir e usar para um benefício saudável a nós, para corrigir algumas doenças e tudo mais. Cara, como é maravilhoso a gente entender que Deus, em sua soberania, fez algo que a gente vai passar a vida inteira estudando e descobrindo coisa nova. A gente pode ver e até olhar, no mês passado a gente tinha um cometa, alguma coisa chegando próximo da Terra ali, que ninguém sabia explicar o que era. Tava todo mundo achando que era uma nave extraterrestre, né? Mas como o sistema solar tem uma complexidade, é buraco negro, cara, a gente vai passar a nossa vida inteira descobrindo a imensidão daquilo que Deus criou, a complexidade, a beleza, a variedade daquilo que Deus criou. E isso é maravilhoso. Uhum. Não, com certeza. E quando a gente olha também, né, Cris, pra criação de Deus, né, ela revela muito sobre Deus e a gente percebe que, por exemplo, assim, não apenas a questão da grandiosidade, o poder de Deus, porque tem que ser alguém muito poderoso para ter feito tudo isso, principalmente considerando, né, fazer isso em apenas 6 dias. Uhum. E também alguém muito criativo. Eu gosto sempre de falar, assim, que nós fomos criados do 6º dia ali, né? Como eu tava comentando ali sobre as complexidades e tudo mais. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e não que a gente fisiologicamente, né? A fisionomia, né? Nós somos iguais a Deus. Mas assim, nós pensamos, nós somos racionais. De certa forma, nós poderíamos até dizer que, perante toda a criação, nós somos o segundo escalão, assim, né? Tipo, de hierarquia, né? Uhum. Deus, ele é o dono de tudo e ele nos deu pra governar tudo que ele criou, porque tem até aquela questão, né, de o fato de Deus ter colocado pra Adão a tarefa, né, de dar nome aos animais, e tem aquela questão pro judeu que quando tu dá nome, tu, vamos dizer assim, tu toma posse, tu é dono e tal, essas coisas assim, né, que o pessoal também conversa bastante na teologia, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo que nós também somos criativos. Sim, sim. Porque nós temos um Deus criador, né? Porque Deus é criativo, né? E eu acho que isso é uma das coisas que eu tava comentando ontem com os amigos sobre isso, e até uma das coisas que eles estudaram numa matéria de artes, eles estavam falando que uma das únicas coisas que a gente vê no ser humano e não vê em animais de nenhuma forma é a criação de arte. E daí até falaram, tipo, um dos exemplos foi, a gente nunca vai ver um animal fazendo um colar de pérolas para usar e para dizer que é bonito. Nenhum animal na criação inteira vai fazer isso. Aí o ser humano vai ter esse processo criativo que nenhum outro animal vai ter. Essa produção de arte, essa produção de coisas, a gente não vai ver em nenhum outro ambiente da criação, exceto no ser humano, né? Essa criatividade de Deus, de talvez a gente ter Deus ter colocado um pouquinho da criatividade dele no nosso ser, a gente não enxerga isso nos animais, a gente não enxerga isso em plantas, enfim, em nenhum outro lugar no mundo, a não ser nos representantes visíveis do Deus invisível, que é o homem, né? Exato. Eu queria só dar uma pincelada rapidinha para fechar esse processo criativo de Deus, Ed. Uhum. Eu estava lendo um comentário do Matthew Henry sobre o Antigo Testamento, e ele
põe 6 pontos dessa criação de Deus, da criação visível de Deus, né? Que ele fica fácil da gente observar. Então, os 6 pontos que ele traz o primeiro, é uma grande variedade. A criatividade de Deus em diversos tipos de seres imensamente diferentes uns dos outros. Múltiplas obras desse nosso Deus e todas muito boas. O segundo ponto que ele coloca é que há uma grande beleza, né? Isso, acho que o pessoal vai ouvir em janeiro, né? Esse episódio, mas está chegando o período de férias, de ir para a praia, como é maravilhoso, como é bonito, né? E provavelmente as mais belas praias do mundo, em que a gente às vezes vê postagem e tudo mais, elas não chegam nem aos pés daquela que tinha no Éden e certamente não chegam aos pés daquilo que a gente verá na nova criação do Senhor, nos novos céus e na nova terra. Então Deus, a transcendência de Deus é representada nessa beleza da criação do nosso Deus. A grande exatidão e precisão. Ele fala um pouco daquilo que a gente tem que analisar em microscópios de tão pequenos e precisos que são. Como a natureza ela é precisa nesses pontos, nesses aspectos, como ela funciona de uma maneira magnífica também. Também o quarto ponto que ele traz é o grande poder que é visto de Deus através disso, né? E na criação também. Hoje a gente está passando por períodos em que a gente vê uma grande força e grande poder na natureza, de ciclone, chuva. Cara, é muito forte. É muito forte a gente se sentir pequeno quanto a isso. Então imagina o Deus criador disso, que depois, quando se faz homem, sua voz acalma o mar, acalma a tempestade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que criou uma terra com poder magnético absurdo, com leis de física e tudo em ordem também, que é o quinto ponto. O quinto ponto que ele traz é a grande ordem. A gente tem leis físicas que o mundo respeita e que temos na Terra, a própria lei da gravidade, que é a mais fácil da gente entender como é que ela funciona, ela faz tudo aqui acontecer, e que se não existisse, talvez não existiria vida também. Quantos textos que a gente lê que se a Terra fosse 10 centímetros para o lado ou para o outro, seria impossível de existir vida. Então a exatidão e a ordem de Deus também é vista nisso. E também, por fim, ele cita o grande mistério, que há fenômenos na natureza que não podem ser resolvidos, segredos que não podem ser compreendidos nem explicados. Então tem coisas que a gente vai passar a vida inteira tentando entender e a gente não vai entender, porque Deus também tem na sua boa, perfeita e agradável vontade esse processo de nos gerar curiosidade, nos fazer nos deleitarmos na criação dele, e não precisar entender tudo é uma bênção. Não precisar entender todas as coisas e todos os processos é uma bênção, é um presente de Deus pra gente também. Então, como nesses 6 pontos de variedade, beleza, exatidão, poder, ordem e mistério, a gente vê um Deus criativo, um Deus magnífico, um Deus que supera tudo aquilo que a gente pode imaginar e entender. Deus vai muito além do nosso pensamento, e isso é maravilhoso, a gente descansar nessa verdade. É um Deus que pode criar tudo do nada. Ele não precisava que átomos de hidrogênio e oxigênio existissem já para ele criar água. Ele podia dizer, haja água, e a água existiu. Ele não precisa de algo pré-existente para criar aquilo que foi existente. Esse é o nosso Deus. Ele é magnífico, ele é criativo, ele é poderoso, e isso é claramente visível através da criação. Amém, é isso aí mesmo, porque, e até tu tava falando, né, sobre a questão de que tem coisas que a gente não vai entender, e é bom que a gente não entenda, né, porque cria esse mistério de nós queremos conhecer mais o Criador, ao invés de querer buscar respostas. Claro que buscar respostas e conhecimento, isso faz parte também de nós, né? Porque Deus nos deu esse senso de curiosidade, querer, né, entender as coisas, né? Porque se nós não tivéssemos esse senso de curiosidade, de querer entender as coisas, nós não iríamos nem querer entender Deus, né? Nem querer conhecer a Ele. Então, eu creio que
Deus, ele foi nos revelando tudo através de sua palavra, até que nós temos agora a sua revelação completa, porque aponta para Cristo, né? E agora, vamos dizer assim, o que nós descobrimos é aquilo que ele já fez, como tu falou, né? A questão dos átomos e tudo mais, e como as coisas funcionam. Que nem tu disse, Deus não precisou que isso acontecesse. Ele criou isso, né? Ele que fez isso acontecer. Ele que criou a coisa do nada e disse, bom, agora tem uma regra que para que isso aconteça seja assim, né? Hoje é extremamente complexo algumas questões para nós entendermos, e Deus fez assim com uma facilidade imensa, e para nós entendermos a incrível sabedoria e conhecimento que Deus tem sobre aquilo que ele criou. Ele não deu, como é que o pessoal fala? Ele não deu, não tem ponta sem nó, não, nó sem ponta. Agora esqueci o ditado. Mas, tipo assim, não tem furo, né? Daquilo, tipo, tá tudo certinho, né? Que nem tu falou das leis e tal, da física e tal. Ah, mas aí tem um jeito que funciona diferente. Sim, mas, né? Tem alguma explicação, mas... Vamos dizer assim, é porque Deus fez assim, né? Então a gente vê a sua criatividade, né? Tudo tem um propósito, né? Em um Deus que é muito maior do que a nossa mente pode alcançar, a gente sempre vai encontrar um propósito, até naquilo que parece acontecer de forma errada. Mas a realidade é que tudo aquilo que a gente questiona e por vezes tenta e acha que está errado, muito disso é fruto e proveniente de pecado e não da criação de Deus, né? A verdade é que Deus termina esse processo criativo dele e ele descansa no 7º dia e ele viu que foi tudo muito bom. Tava tudo muito bom. Até a entrada do pecado no mundo, a gente vai ter aqueles diálogos, perguntas e até questionamentos do tipo, se Deus é muito bom e a criação dele é muito boa, por que tem essas catástrofes todas acontecendo? Mas a gente tem que entender que o propósito final de Deus aqui é que nem eu falei antes, a gente não vai entender a dimensão do que o pecado fez no mundo. A gente não vai entender isso. Talvez no céu a gente vai ter a resposta para todas as nossas dúvidas, sabe? Porque a complexidade disso é enorme, né? Porque agora catástrofes e poluição e tudo mais, isso não existiria na época que... pré-pecado, antes do pecado original, né? Isso era tudo perfeito, era tudo em harmonia, né? O que a gente tem de disfuncional no nosso mundo, ele é culpa de Gênesis 3, né? O que acontece de disfuncional, o que acontece de, tem uma dúvida, isso aqui não é muito bom, é culpa de Gênesis 3. É culpa de um pecado que corrompeu não somente o homem, mas toda a natureza e todo o mundo. E eu tava querendo chegar assim no ponto de que as coisas que nós temos hoje, nem tudo a gente tem a compreensão, talvez algum dia teremos, não sei, mas se a gente olha pra Bíblia assim pelo fato de quão grande Deus é, a gente vê relatos de pessoas que tiveram um contato, vamos dizer assim, mais próximo com Deus, como por exemplo Moisés, né? Moisés, Deus disse assim pra ele, olha, tu não vai poder ver minha face, mas eu vou passar ali, eu vou deixar minha mão tapando, tu vai ver só minhas costas, e Moisés já fica com aquele rosto, né, todo brilhante e tudo mais. Por exemplo, outro caso, João vendo o mensageiro de Deus, não era nem Deus, e ele já fica aterrorizado, né? Porque ele tá perante um ser, vamos dizer assim, que não é Deus, mas está representando Deus, né? Porque era um anjo, né? Um mensageiro, né? Então alguém que estava falando da parte de Deus. É como se fosse, né? A palavra de Deus ali. E ele já fica aterrorizado, ele quer se prostrar para adorar, daí o mensageiro diz, não se prostra a mim. Então a gente percebe quão grandioso Deus é e quanto que ele foge da nossa compreensão. Nós somos limitados como seres humanos e ele nos deu muitas coisas, capacidades e tudo mais, para nós compreendermos a sua criação e quão grandioso ele é. Mas ao mesmo tempo, ele ainda é muito mais supremo do que a gente pode imaginar, né? Os profetas, né? Toda hora, ai de mim, porque eu vi a Deus, eu vou morrer. Os pais de Sansão também têm uma pegada dessa, assim, do tipo, cara, a gente vai morrer porque a gente viu Deus, sabe?
Então, é louco, mas ao mesmo tempo é necessário pra gente entender que Deus é muito maior. O reconhecimento também da santidade de Deus e o nosso pecado, nós vamos morrer porque nós estivemos, né, diante de alguém. Eu acho que faz parte da gente se humilhar, sabe? Da gente entender o nosso lugar nisso tudo, né? Entender que nós não somos o protagonista nem da nossa própria vida, sabe? O protagonista de toda a história é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Cristo Jesus, é a glória de Deus, o protagonista de toda a história a gente vai... É o Natal, é a Páscoa. Cara, o protagonista de toda a história é o nosso Deus e não a gente. Nem da nossa própria vida nós somos. E eu acho que olhar com a ótica, com a cosmovisão, a gente gastou um pouco esse termo, né? Mas a cosmovisão correta, a própria criação tende a nos humilhar e nos colocar no lugar correto de criaturas e de coadjuvantes em uma história que quem tem toda a glória, honra e poder é o nosso Deus. Amém. Então, Cristian, a gente falou aí sobre, né, a criação de Deus, nós temos um Deus criador, mas tu já comentou ali no final do último bloco que tudo aponta para um só, né, para a história. Nós não somos os protagonistas, mas nós temos um protagonista principal aí para quem tudo foi criado, né, tudo existe por meio dele, foi feito por ele, para ele. Ou seja, como que a criação que nós comentamos ali, a criação de Deus, como que ela aponta para Cristo? Como que nós vemos Cristo na criação, em tudo que Deus criou? Como que funciona isso, visto que ele é o protagonista? Eu acho legal a gente deixar claro que Jesus Cristo não é o plano B de Deus. Não é assim, eu criei o mundo, tá tudo correto, aí houve um acidente de percurso, em que entrou o pecado no mundo, o homem desobedeceu e, vamos na trindade aqui tirar no palitinho quem é que vai se sacrificar por isso. E não é isso. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Esse plano era antes da criação. O plano de Jesus nos resgatar, ele é eterno. E não é uma correção. Deus sempre teve esse plano no seu coração de demonstrar seu amor, sua glória, sua graça através de Jesus Cristo, se fazendo homem e resgatando uma humanidade que estava perdida. Agora, logicamente que a gente vê a perfeição dessa criação inicial, a gente vê no versículo 2 a atuação do Espírito Santo de Deus na criação. No versículo 26, a gente vê a pluralidade na fala do façamos o homem à nossa imagem e semelhança, no sentido de que a Trindade estava presente em todo o processo criativo de Deus. Nós temos, além do conceito básico em todas as confissões de fé, de que o Senhor Deus é o Deus criador do mundo, que a gente trabalhou até agora, de que o Senhor Deus é uma trindade. Todas as confissões de fé reformadas vão trazer isso claramente. E Jesus Cristo é o Deus se fazendo homem. A gente tem o proto-evangelho, depois do relato da queda, em Gênesis 3,15, e eu vejo que, a partir desse momento, a gente começa meio que uma corrida, ou bate um cronômetro, a partir do momento de Gênesis 3,15, em que a humanidade inteira anseia e espera por uma restauração. Depois do pecado, a gente já tem logo após o primeiro homicídio, né, Caim e Abel ali, e eu imagino Adão e Eva após esse pecado, eles que tinham esse... Adão, né, propriamente tinha esse papel de ser o líder, de ser o cabeça, de ser o representante visível do Deus invisível, de conduzir o seu lar e a sua esposa a glorificar a Deus. Ele falha nessa missão, mas ao mesmo tempo, depois o casal continua com essa missão de continuar sendo
uma representação visível do relacionamento de um Deus triuno. Depois a gente vai ver que até propriamente o relacionamento de Deus com a igreja, depois no Novo Testamento, vai ser retratado através de um casamento também. Então a gente tem algo muito especial que aconteceu aqui nesse casamento. E Adão e Eva, após a queda, eles têm então algumas coisas, algumas consequências disso. E em Gênesis 3,15, então, há esse proto-evangelho de que, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A partir desse momento, eu imagino que Adão e Eva, depois de expulsos do jardim, entendendo que não seria mais todo fim de dia que eles andariam com Deus pelo jardim, seriam separados agora da glória de Deus. Eu imagino que cada filho de Eva posterior, ela pensava, cara, será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? E o Antigo Testamento, ele é todo nessa expectativa de, será que esse é o Messias prometido? Será que vai chegar? Quando é que chega? Quando é que será restaurado? Quando é que esse relacionamento que a gente tinha antes vai voltar? E eu imagino um anseio e um desespero absurdo de quem, principalmente de Adão e Eva, de quem um dia experimentou esse paraíso e de ter que ver, não sabemos quanto tempo, mas no capítulo seguinte, um filho seu matando o outro. Imagina o desespero, imagina o anseio pelo resgate, pela restauração que eles tinham ali. Cara, é lindo ler o Antigo Testamento inteiro e ver como toda a criação, como toda a história bíblica, como o povo de Israel, como tudo isso aponta para a necessidade de um Redentor, de um Salvador, a necessidade de Deus entrar na história para nos resgatar, de Deus, do mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz, o mesmo Deus que disse, separe-se os céus, as águas de cima, as águas de baixo, e houve os céus, o mesmo Deus que criou os luminares, esse mesmo Deus falou, gente, um dia eu vou consertar isso que vocês fizeram. Um dia vai tudo voltar ao normal. Ansiem por esse dia. O descendente da mulher um dia vai restaurar tudo da forma que devia ser. E Deus não fala isso aqui, mas lendo a história bíblica e esse relato, essa carta de amor que a gente tem em mãos, é Deus falando, gente, eu vou resolver. Eu vou entrar na história e vou resolver. E isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é para nos confortar, né? É para a gente entender que esse Deus que ao mesmo tempo é tão transcendente e ele é capaz de criar coisas complexas, grandiosas, poderosas e muito maiores que a gente, ele também se preocupa com o nosso relacionamento com ele. Ele também nos ama ao ponto de se fazer homem e vir nos resgatar, porque ele sabia que a gente não conseguiria. Então, é maravilhoso, né? Como eu falei, a natureza geme esperando essa restauração, esperando a segunda vinda de Cristo agora, o dia que os novos céus e novas terras se farão. Mas a verdade é que hoje nós, como cristãos, a gente já pode experimentar um pouquinho dessa restauração, a gente já pode experimentar um pouquinho dessa nova vida, né? A gente já é restaurado, a gente já tem passado por um processo de santificação, mas ansiamos a todo momento pelo dia que isso será concluído. Sim, e tu vê, né, quando tu fala ali sobre esse texto ali que diz que a criação geme, né, de Romanos 8, tu vê como é que o pecado, ele traz consequências não apenas para quem peca, mas para todos ao redor, né, o pecado que Adão e Eva cometeram lá no Éden, trouxe consequências não apenas para eles e para sua descendência, mas para toda a criação, né? Toda a criação sofreu por causa do pecado de um. Por isso que é muito interessante isso que está trazendo, a questão do proto-evangelho, de Gênesis ali, e o fato de que Cristo é o Redentor, porque Cristo ele vem redimir toda a criação, né? Assim como, né, Paulo também fala isso, assim como o pecado entrou no mundo por apenas um homem, é através de um homem que ele vai sair. Então isso é bem interessante. E tu comentou bastante ali
sobre o fato de que Jesus estava lá no início, e eu gosto muito, eu lembro do texto de João 1, né? Que João, o propósito dele é mostrar que Jesus era Deus. E ele já começa dizendo, Jesus estava lá no início, né? Que ele fala lá no princípio, né? Era a palavra, e a palavra era Deus, né? Ou o verbo, né? E aí diz que todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, sem Jesus, nada do que nós temos teria... Porque João fala que nele estava a vida, né? O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se não tivesse Jesus, a criação não teria vida. Podemos, né, usar essa lógica, né? Eu acho que tudo encontra o seu sentido na existência de Cristo Jesus, né? Isso. Tudo encontra o seu sentido ali, nessa restauração. Tá, mas e aí eu te peço, Cris, assim, ó. A gente vê, então, que realmente tudo aponta pra Jesus, né? Porque Jesus, ele é o Redentor que teria que vir. Mesmo antes do pecado, Jesus estava lá. Mas e qual que é a nossa postura, então, diante da criação de Deus? Visto que a criação de Deus que existe hoje, tu falou, né? A criação geme, né? Por causa do pecado, aguardando a restauração final. Ela sofre as consequências do pecado do primeiro homem, e nós também sofremos, mas nós somos pecadores, a criação não é pecadora. Acho que isso é importante a gente dizer, né, que, sei lá, um leão na savana africana, ele não é pecador, ele ainda está cumprindo o propósito pelo qual ele foi criado por Deus, né? Assim como uma alface também. Mas eu quero dizer assim, os pecadores somos só nós, seres humanos, né? Qual que é a nossa postura diante da criação de Deus, né? Visto que a criação não tem culpa, mas a criação ela é perfeita, né? Ela tá sofrendo as consequências do pecado feito pelo primeiro homem, e nós estamos aqui diante da criação de Deus, que é maravilhosa, que é complexa, né? Que é incrível, feita por um Deus grandioso e maravilhoso. E que nela nós podemos perceber, né, a revelação geral, né, vemos que existe um Deus e que existe um Redentor no final. Qual que é a nossa postura diante da criação? Tu sabe que eu tava lendo, ouvindo algumas pregações até sobre esse tema de criação, me preparando, estudando um pouco para o podcast, e acho que uma das questões que eu ouvi, assim... Pode ter discordantes disso, mas eu imagino que uma postura correta de um cristão continua sendo a ordem que Deus deu a Adão de cultivar e guardar. Eu vejo que Deus criou o homem como um ser diferente de todos os outros na criação da natureza, com um papel muito importante de ordenar e orquestrar isso aqui. Tu vai dar um nome, tu vai fazer o negócio acontecer, tu vai ter o teu processo criativo, tu vai saber plantar, depois vai ter sofrimento e tudo mais, mas muito provavelmente o processo de cultivar, plantar, de trabalhar, ele é anterior à queda, né? Não quer dizer que Adão ficava o dia inteiro de bracinho cruzado, perninha pro alto, ia caindo um abacaxi descascado na mão dele para ele ir comendo. Não, ele era um participante ativo da criação, né? Era um participante ativo de cuidar e de cultivar do jardim. Então eu imagino que o nosso chamado é semelhante a esse, de, na medida do possível, logicamente devido a todo o processo que a gente vive hoje, não vou te dizer, olha, nós devemos ser veganos e não devemos matar animais para comer e tal, está proibido o churrasco a partir de hoje, né? Mas eu tava lendo uma opinião de um rapaz a respeito de, tipo, caça esportiva, por exemplo, sabe? Ou coisas que talvez façam animais sofrer por sofrer. O desmatamento que seja, o mau cuidado da natureza como um todo, eu acho que nisso há uma perversão e há pecado, tá? Eu acho que sim, eu acho que nós somos chamados a cuidar e sermos representantes de Deus para a natureza. Eu acho que devemos refletir e transbordar o amor de Deus não só para o nosso próximo, mas também para com a criação como um todo, né? Amando-a como o Criador a ama. Eu acho que esse é o nosso chamado. Eu acho que uma outra visão, né, sobre esse assunto também
olhando para a natureza, mas vendo o que ela representa. Então, digamos assim, diante da criação de Deus, sim, nós temos, acho que, esse cuidado com a natureza, mas ao observar a natureza e ver a criação de Deus, ver tudo que existe, ver a complexidade, tudo que a gente está falando agora, eu creio que a nossa postura diante disso é de adoração, não à natureza, não à criação, mas adoração a Deus, né? Adoração àquele que criou, né? Porque a criação, ela nos chama a adorar a Deus. A gente vê isso até mesmo no Salmo 19, né? O Salmo 19:1, ele diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, se nós sabemos que os céus declaram a glória de Deus, então nós vamos fazer o que com isso? Vamos adorar a Deus, porque eles já estão proclamando a glória de Deus, né? Eu lembro muito da música do Resgate, né? A banda Resgate, que diz: os céus proclamam sua glória. Fica fácil lembrar o Salmo, né? Declaramos nossa idade agora, né? Olha com aí. Resgate é old school. Mas assim, eu vejo assim essa questão de adorar a Deus diante da criação. Nós vemos tudo isso, adorar a Ele, temos gratidão, porque se nós pensarmos que a criação de Deus, o ser humano e a natureza, de certa forma, é um presente para nós, né, humanos, né, homens, né? Porque, de certa forma, se não houvesse a natureza, sei lá, os animais, as plantas para nos servirem de alimento, as árvores para, sei lá, fazer o trabalho de filtrar, até mesmo no mar, né, que tem as algas, né, que fazem essa questão do oxigênio. É loucura, né, cara? É bom demais. A vida não seria confortável, né? Já pensou nós vivermos, sei lá, tipo em Marte? Vamos dizer que a vida em Marte, para nós, seres humanos, fosse tranquila, mas o ar não é respirável, então nós viveríamos, né, desde Adão, ou desde a queda, viveríamos, né, ter que usar capacete com respirador. Não, seria só, tipo assim, um deserto, não teria verde. Nós teríamos que nos alimentar, sei lá, até hoje, do maná que cai do céu e nós vamos lá fora colher, né, no calor. Aí nós voltamos pra dentro e é só isso que nós nos alimentamos. Não nos alimentamos mais de nada. A gente se alimenta de areia. Sei lá, sabe? Parece que seria uma monotonia, não teria graça, né? Olha a palavra, graça. E aí nós olhamos hoje do jeito que é a criação e nós podemos, né, desfrutar, nos deleitar com tudo que existe, né? Termos o prazer, né, de observarmos coisas maravilhosas e lindas, né? Como tu citou lá no início sobre as praias, a natureza e tudo mais, nós ouvirmos o canto dos pássaros, né? Então eu vejo assim que uma postura que nós assumimos diante disso, além de adoração, é gratidão, né? E claro, daí vem toda a questão ali do cuidado com isso, porque se nós não cuidarmos, se nós não continuarmos com a responsabilidade que Deus deu para Adão, nós não vamos mais ter isso, né? Não vamos mais ter os pássaros cantando, nós não vamos mais ter aquilo para o qual olhar, né? Para nós realmente nos deleitarmos e vermos, olha quão maravilhoso, né? Tem gente que faz turismo para subir em montanha, né? Para subir em montanha e para olhar para as coisas. E disse, qual a graça disso, né? Bom, a graça está em nós vermos que Deus, ele criou essa imensidão, né? O nosso Criador criou tudo isso. E Jesus, ele é esse Deus, aquele que morreu na cruz por nós, criou todas essas coisas também, né? Ele estava lá, né? Então, eu vejo também né? Uma postura de adoração a Deus, né? De realmente aproveitarmos, né? Não de nos aproveitarmos, sabe? Entendeu? Tipo, de explorarmos, não de explorarmos, nós realmente aproveitarmos isso que nós temos, né? Porque é um presente, né? Sim, eu acho que isso é muito importante à medida que a gente vive uma vida tão corrida hoje, né? E tão... Também, indoor, né? É tudo dentro, né? Até trabalhar agora é home office, né? Tu sai dentro do carro até chegar no lugar e às vezes não quer nem... Já entra direto na garagem, nem olha para fora, nem nada. A gente tem perdido um pouco desse aspecto contemplativo das coisas, né? E acho que isso é um desafio pra gente a uma vida a nos mover a uma vida de gratidão, né? A enxergar a beleza, a complexidade, a dimensão e sermos gratos por isso. A enxergar que Deus nos faz inúteis, mas nos faz
parte desse processo todo criativo, à medida que plantamos, à medida que colhemos, à medida que cuidamos, enfim, né, e que temos a experiência de conviver com os animais domésticos também, outros não, mas à medida em que a gente faz parte e convive junto com essa natureza, a sermos gratos e entendermos que a natureza como um todo declara a glória de Deus, como tu falou no Salmo 19, mas no Salmo 104 também ele fala dessa complexidade, dessa grandiosidade, dessa maravilha e de quão grande é esse Deus, né, que criou um mundo que revela seus atributos. Ele declara a glória de Deus, ele declara a sua majestade, ele declara o seu poder, ele tem comparativos com o Leviatã também, né? O livro de Jó também tem um comparativo, né, do que muita gente acredita ser um dinossauro, né? Ou não, mas da imensidão, da sua magnitude de um animal que não pode ser comparado ao nosso Deus, né? Então, esse comparativo, acho que tem Jó 41, que ele tem praticamente uma boa parte do capítulo só comparando o tamanho de um animal que não pode se comparar ao tamanho de Deus. E hoje a gente pode até pensar, nos animais que a gente vive, na beleza da mais bela ave dos céus e a mais colorida de todas, não se compara a magnitude e a beleza do nosso Deus. O tamanho da maior baleia de todo o mundo não se compara ao tamanho do nosso Deus. A complexidade, ao amor que a gente vê de um pinguim com outro não se compara com o amor do nosso Deus. Sabe? A gente tem revelações através da natureza que apontam ao tempo inteiro para um Deus que é muito mais do que a gente pode sonhar ou imaginar. Isso é maravilhoso. Isso é bom demais. E deixa eu comentar duas coisas ali que tu tava falando sobre a questão da correria do dia a dia, né? A primeira, uma das coisas que a gente perde quando a gente tá correndo, né, na roda dos ratos ali, né? É que a gente deixa, que nem tu disse, deixa de contemplar. E aí, uma coisa que a gente não percebe é as casas que estão no nosso bairro, porque a gente anda de carro, a gente não olha. Mas no momento que tu caminha pelo bairro, ou por alguma rua qualquer, tu começa a perceber, porque é um processo mais lento, né? Tu tá caminhando e tu vai olhar as casas, aí tu vê que as casas são diferentes, né? Tu vê as árvores, né? Dependendo do lugar onde tu mora. E acho que uma outra coisa também sobre essa questão de contemplar e perceber a grandiosidade, aí acho que esse tu vai concordar comigo, porque tu também tem essa experiência, né? É ter filhos. Porque o que acontece? Acho que é por isso também que Jesus, ele falou que as crianças, né, elas são inocentes e tudo mais, elas são puras, né? Porque realmente, elas são um livro em branco, né? E aí tu vai mostrar a natureza pra elas, elas se maravilham com aquilo, né? Eu mostro pra minha filha os pássaros, ela fica olhando, maravilhada, os animais, aí a gente vai na rua, aí mostra a árvore, e a árvore se mexe com o vento, e aquilo tudo é incrível, nossa, que incrível isso, né? E pra nós, a gente já tá tão acostumado que caiu numa mesmice, né? E a gente não consegue perceber o quão incrível é isso. O quão incrível é uma nuvem de chuva vindo e aquilo tudo fica preto e tudo mais. E aí, de repente, a nuvem sai e o sol se abre. Isso é incrível, porque a gente vê a criação do Deus poderoso. E aí a gente olha os olhos de uma criança que tá descobrindo aquilo pela primeira vez e o quanto que aquilo brilha, de ver, nossa, olha! E aí passa um passarinho e ele voa e ele canta e aí ele sai voando de novo e ela olha aquilo com olhos, né, magníficos e tudo mais. E a gente perde isso, né, com o tempo, porque a gente tá preocupado com outras coisas e a gente deixa de contemplar. Então acho que se a gente puder olhar com os olhos de uma criança e ver como se aquilo fosse a primeira vez e começar a refletir quem criou aquilo, da onde que veio aquilo, isso com certeza pode nos aproximar mais de Deus, né? E tem mais um ponto, Cris, que eu queria comentar sobre a criação de Deus, né? Deus ser o criador, que eu até tinha comentado um pouquinho antes, né? Sobre a questão de nós sermos imagem e semelhança de Deus, né? E tu até comentou um pouquinho, né? Sobre o cuidado com a natureza, o nosso papel, mas
Além disso, né, esse ponto, né, de nós também, né, como seres humanos, sermos criação de Deus, nós temos esse diferencial, né, de sermos imagem e semelhança, ou imagem conforme a semelhança, né, de Deus. O que isso, além, né, do que tu trouxe, que eu também concordo contigo, né, do ponto de que nós também temos essa responsabilidade com a criação. Além disso, qual que seria o nosso papel, então, diante da criação, né? Antes a gente estava falando da nossa postura diante, mas o nosso papel, né, como seres criados por Deus também, como criação de Deus, o nosso papel nesse mundo. Eu acho que a nossa responsabilidade, ela mantém-se a mesma. Eu falei algumas vezes essa expressão durante o podcast de sermos representantes visíveis do Deus invisível. Eu acho que é o nosso papel de refletir a glória de Deus, o nosso papel de apontar para Ele a todo momento, o nosso papel de glorificá-lo através do nosso viver. Eu acho que isso está em nós. Eu acho que isso é aquela necessidade ou aquela sede que a gente tem de algo que a gente, por vezes, não sabe o que é e tenta preencher com um carro novo ou com uma faculdade diferente ou com dinheiro ou com aquilo. A gente tenta se empenhar e se envolver como se não percebêssemos uma necessidade que a gente tem interna. Eu acho que essa necessidade interna que a gente tem é de manifestar a glória de Deus, de glorificá-lo e viver para isso. A partir do momento em que a gente entende que o nosso objetivo primário de vida não é sobrevivência e sim glorificar ao Deus que nos criou, é render glórias a Ele, é refletir a sua glória, é viver conforme aquilo que Ele nos instrui na sua palavra. A partir do momento que a gente entende isso, eu acho que a gente descansa, eu acho que a gente tem mais leveza no viver, eu acho que a gente entende até essa questão contemplativa que a gente perde. Eu acho que isso é uma resposta para a gente abandonar um pouco a correria do dia a dia, é valorizar as coisas simples da vida, é valorizar a natureza, é valorizar um sol que saiu hoje, é valorizar um presente de Deus que é um... Cara, tu falou sobre as crianças ali, e cara, como é maravilhoso chegar em casa e ter a risadinha dos filhos em casa. Meus filhos têm personalidades diferentes. O mais velho, eu tenho 3 filhos, o Davi, a Esther e a Bela. O Davi, ele é mais arisco, ele não gosta tanto de abraços, tem 6 anos. A Esther já é super do abraço. E cara, eu acho que foi ontem teve uma hora que virou uma chavezinha no Davi, ele veio com tudo me abraçar e os dois vieram eu estava de aniversário ontem, e aí os dois vieram e ficaram um tempo me abraçando. E cara, assim, ó, é uma sensação que não dá pra explicar. Não paga, né? Não paga, cara. É uma sensação que não dá pra explicar, de valorizar o momento e de... Sabe, parece que esvazia as preocupações na hora que tu recebe um abraço desse, sabe? Parece que a cabeça e a mente, ela vai pra outro lugar e tudo que tava te estressando esvazia. E eu acho que é um pouco disso que tem que acontecer a partir do momento em que a gente se vê na responsabilidade e no propósito final de glorificar a Deus. É entender, a partir do momento que essa ficha cai, a nossa vida é diferente. A partir do momento que a nossa ficha cai, que nós estamos aqui para glorificar a Deus, as preocupações são diferentes. O peso que a gente leva às coisas são diferentes. E eu acho que isso faz parte de sermos imago Dei, imagem de Deus. É entendermos o nosso propósito final de glorificar a Deus e tentar cumpri-lo conforme a instrução bíblica que Deus nos dá. É de viver a vida de Cristo, é de morrer para nós mesmos e viver aquilo que Deus quer que a gente viva. É de refleti-lo, é de falar do seu amor, é de ser tão apaixonado por esse Deus que a gente não consegue ficar quieto. A gente não consegue guardar só para nós, a gente quer compartilhar com os outros. Eu acho que isso faz parte do nosso papel de sermos imagem e semelhança de Deus. É bem o que eu ia comentar também sobre, além, né, da questão de cultivar, cuidar, proteger, viver, né, experimentar, mas essa questão de nós testemunharmos também, né, o Criador, né, mostrar para as outras pessoas quem criou isso, né. E, obviamente, né, daí, conduzindo para falar de Cristo, né? Porque, querendo ou não, tem um ponto, assim, bem importante, que nós somos criados para nos relacionarmos com Deus, né? Deus, ele não... Deus não precisava da gente.
né? Mas mesmo assim ele criou a gente. Isso é um ponto muito bom que a gente não falou no ponto anterior, é que é exatamente isso. A Trindade, a crença, a nossa crença na Trindade, ela parte disso, de que eles tinham um relacionamento perfeito entre si, eles não precisavam de ninguém. Não é tipo, eu preciso de alguém aqui. Tá tão... Tá tão fácil a vida, vou comprar um palio. Tô enjoado já dos outros dois. tô enjoado dos outros dois, do Espírito Santo e de Jesus. Eu quero criar aqui alguém pra... Deus não precisava, ele nos criou por amor. Isso. E aí, então ele criou, inclusive, né, tipo, que a gente falou dos profetas, né, que Miqueias fala isso, né, Miqueias 6:8 diz, ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Não é ande humildemente, sei lá, sozinho, mas com o seu Deus, né? Pratique a justiça, ame a fidelidade. Então, assim, eu vejo que Deus, ele é relacional, ele nos fez relacionais propositalmente para se relacionar entre nós e com ele, né? Então, e você tem um versículo só, né? Mas tem vários versículos na Bíblia, a Bíblia é toda recheada disso, né? E até a questão que nem, por exemplo, assim, questão do trabalho, né? Os dois principais mandamentos, né? Eles são o ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo, né? O resumo da lei. Só pode fazer isso com relacionamento. De Deus, né? Então, tipo, tu vê, e até, que nem tu falou antes de trabalho, né? Que o trabalho, ele não é uma coisa ruim, ele surgiu antes. Tanto que a primeira coisa que Deus pediu pro homem fazer foi trabalhar. Né? Ele disse, cultive da terra. Só que assim, a diferença é que o trabalho, né, no Éden, ele não é como a gente pensa hoje, porque a gente vê que depois da queda, por causa do pecado, o trabalho, ele foi, de certa forma, mudado, né? Mas o trabalho, ele foi planejado por Deus para ser algo satisfatório, que a gente iria experimentar Deus através do trabalho, né? Porque a gente trabalha com Deus, né? Que a gente realiza o que Deus propôs para nós. No caso do homem, cultivar o jardim e dar nome aos animais, né? Aí agora já não. Agora do trabalho nós vamos garantir o nosso sustento. Nós vamos suar para garantir o nosso sustento. Não vai ser fácil. A terra vai produzir ervas daninhas. E assim vai. Então, eu vejo que nós temos que testemunhar esse Criador, né, para as pessoas. Esse é o nosso papel, né, que a gente está falando sobre isso. Visto que nós somos relacionais, nós nos relacionarmos com Deus, mas nós também testemunharmos para as outras pessoas que perderam esse relacionamento com Deus, né? Perderam por causa do pecado, né? Que o pecado nos afasta de Deus, e verem que através de Cristo elas podem voltar a ter esse relacionamento com Deus e elas podem experimentar, né, esse relacionamento com Deus e ver que a vida não é voltada apenas para nós mesmos, em que a gente trabalha, a gente cansa e nada faz sentido, como o autor de Eclesiastes fala, né? Que a gente trabalha e depois no final, tipo, que sentido faz isso, né? Mas tem sentido, porque daí agora a gente serve a Deus, né? A gente tem um relacionamento com Ele e a gente não se relaciona com um qualquer, mas com o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, né? Então, nós testemunharmos que a criação que nós vemos hoje tem um Criador, e que esse Criador se faz acessível através de seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, eu creio que esse é uma das grandes tarefas que nós temos hoje, um dos grandes papéis que nós desempenhamos na nossa vida terrena, né? E assim, quem nos ouve e já teve essa possibilidade de testemunhar do amor de Deus com alguém, ou enfim, fazer eventos evangelísticos de qualquer forma, sabe, é difícil de explicar a sensação que dá no fim. Mas se eu pudesse transmitir em palavras, é uma sensação de é para isso que eu tô aqui, é para isso. Isso é um dos chamados de Deus para minha vida. É testemunhar do seu amor. Tu se sente completo, realizado, sabe? E testemunhar do amor de Deus, ele te dá esse, é isso, sabe? É isso, é glorificar a Deus através do meu falar, do meu agir, do meu testemunhar, e é massa demais, é massa demais. Então, Cristian,
chegamos ao fim do nosso papo aí, um papo bem interessante aí, bastante coisa, mais do que eu imaginava, porque Deus é desses, né? Deus é tão grandioso que ele consegue nos levar a coisas além do que nós imaginamos, olha só. Mas vamos às nossas considerações finais, então, por favor, nos diga aí o que você finalmente considera e depois também compartilha aí onde é que o pessoal pode te encontrar. Beleza, Ed. Eu agradeço pelo convite, acho que foi realmente muito bom. Como às vezes parece uma pauta que não vai gerar tanto assunto assim, mas como a Bíblia é magnífica em todos os seus assuntos, em todas as suas partes, né? E como a gente tem muita coisa sempre a aprender com tudo, né? E para as considerações finais, cara, eu separei um trecho de Isaías 40, a partir do versículo 25, que ele fala um pouquinho da imensidão desse nosso Criador, desse nosso Deus que fez essa maravilha de mundo pra gente e que um dia restaurará isso e vai ficar muito melhor. Então, Isaías 40, 25 e seguintes fala o seguinte: com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe e nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o nosso Deus, que nos revigora, que é maravilhoso, que chama todas as estrelas a comparecerem. O Deus Criador de todos os céus, de toda a terra, de todos os animais. Esse Deus é magnífico e maravilhoso. Como é bom servir a esse Deus. Amém. E compartilha ainda que o pessoal pode encontrar também. Cara, não sou muito bom em redes sociais, mas é Christian Dali com 2 L's no Instagram. E a gente tem como tu falou no início, a gente tem um podcast também, chama... vocês vão encontrar no @Solamento Podcast, em todas as plataformas de streaming aí vocês vão achar de áudio, né? Vocês vão achar também. A gente tem alguns episódios bem bons. O último foi sobre espiritualidade em tempos de cansaço. E a gente fala um pouquinho sobre isso, que a gente meio que pincelou por cima dessa perda do nosso olhar contemplativo e de como isso tem nos levado a ficarmos exaustos espiritualmente também. E de como há um desafio. Então, se vocês quiserem ouvir um podcast sobre isso, ele tá muito bom, tá muito legal. Tem um convidado bem especial lá, então sigam lá para ouvir minha voz. Se vocês gostaram da minha voz, imagino que não, mas quem sabe. Tem louco pra tudo. Muito bem, então link no post para vocês conferirem aí o Solamento Podcast. E Christian, muito obrigado aí por participar conosco mais uma vez aqui no PDD. E eu também quero compartilhar aí, ou melhor, finalizar, né? Finalmente, considerando que quando a gente olha para a criação de Deus, né, nós vemos o Criador aparecendo ali, né, porque assim como nós conversamos durante esse episódio, nós vemos a complexidade das coisas, né, digamos assim, as leis que uma não sobrepõe à outra e tudo mais, né, leis da termodinâmica, né, todas as leis da física e todas as outras questões que para isso funcionar tem que ser desse jeito, até os problemas, né, são complexos e perfeitos, tipo os vírus, as bactérias, e eles têm função, têm motivo para existirem, né, não estão ali ao acaso, mas foram criados, né, inteligentemente, né, não estão aí por nada, né. E não só isso, mas tudo que a gente vê, né, tudo que precisa para que a vida exista, né, e exista uma vida que possa contemplar, que possa se agradar, né. A gente percebe, como a gente comentou, que tem sim muitas catástrofes naturais, tem muitos problemas, muitas dificuldades, né, tanto na natureza quanto na vida, mas
nada disso, né, vamos dizer assim, foi criado com o intuito de acontecer assim. Isso a gente, como o Christian falou, é reflexo da queda, né? É o reflexo da queda e, como também comentado, a criação geme, né? Pela redenção, né? E certamente eu concordo com o Christian que quando vier, né, os novos céus e nova terra, tenho certeza que vai ser tudo mais do que a gente pode imaginar, né? Jamais poderemos conjecturar o que vai ser a glória de Deus e a eternidade com ele, sendo, né, redundante por toda a eternidade. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado por nos escutarem até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus.